da verdade, alimento para o espírito. Vamos falar aqui hoje, para o alimento espiritual, 5 aspectos fundamentais que uma alma que, ao professar a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e não em fundamentos religiosos, tem o dever de saber. Pois 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição religiosa, recebeste dos vossos pais. E o 19 diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É a história da cruz. Pois o saber da Santa Palavra, que é vivo e eficaz, nestes 5 aspectos, dará firmeza ao cristão quando passar por tribulações, Esses 5 aspectos sendo entendido no espírito, não é só na alma, tem que cair no espírito. E em verdade, é o início da fé consciente, de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, inclusive aguardando Jesus pela fé. E a prova das coisas que não se veem, Então, entendendo isso, o cristão começará a não andar mais por vista e nem por fé emocional, fé natural, mas por uma fé consciente. Aí os cristãos entenderão no Espírito e em verdade a santa palavra que diz, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, cuidado que os olhos enganam. O que nós vemos engana. Então, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, serve para os dias atuais, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Olha só, é fé enxergando já pela fé a vinda do Senhor Jesus Cristo, Então, esses 5 fundamentos conscientes têm que se enraizar no espírito do cristão, para nunca se esquecer, até o último dia de sua vida ou até o dia do arrebatamento. Esses fundamentos começam na cruz do Calvário, para as almas que entenderem que já possuem direito adquirido a esses aspectos para possuírem a vida eterna. Então, basta
ter entendimento consciente, né? Ao declarar em Romanos 10:8, entendendo, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, os cristãos que já passaram por isso precisam ter esses 5 aspectos da cruz do Calvário. Quando entrega-se conscientemente à verdade da Santa Palavra de Deus, com entendimento no decorrer da vida cristã, né, você não vai ter confusão mental, nada te confundirá. Porque no versículo 11 diz, porque a Escritura diz, veja aí que é a Escritura, todo aquele que nele crer não será confundido. Então, a hora que você entender os 5 aspectos da cruz do Calvário, cair no seu espírito, jamais esse mundo te confundirá. A mente, não haverá dúvida, não haverá o porquê disso, o porquê daquilo. Então vamos aos 5 aspectos fundamentais. Primeiro, Jesus Cristo foi crucificado. Fomos crucificados com Ele. Então entenda bem, Romanos 6, versículo 6, diz, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Foi por isso que Jesus não desceu da cruz. Então, nós cristãos que entregamos a vida a Jesus, é bom não descer da cruz, porque fomos com Cristo crucificado, o velho homem. Segundo, Jesus morreu, nós também morremos com Ele. Romanos capítulo 6, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, só para relembrar aí, Jesus Cristo foi crucificado, fomos crucificados com Ele. Segundo, Jesus Cristo morreu, nós também morremos com Ele. Terceiro e quarto, né? Vamos ver aqui o segundo, vamos ver no segundo ainda. Romanos 6, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Olha que coisa linda. E o próprio Jesus diz que na casa do meu Pai é muita morada. Se não fosse assim, vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, eu virei, para que vocês estejam comigo. Não se pode perder essa esperança. Então esse entendimento é muito importante, tem que cair no espírito. Vamos ver o terceiro e quarto aspectos em um só versículo.
Jesus foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé. Mas, olha só, pela fé no poder de Deus. Quer mais? Quer mais? Glória a Jesus. No poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quinto, Jesus subiu ao céu e nos fez assentar em lugares celestiais, conforme a santa palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É muita bênção, bênção infindável, se cair no Espírito, se entender os 5 aspectos da cruz do Calvário, desde a crucificação, sepultamento, ressurreição e ascensão. Versículo 7 de Efésios 2. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O aspecto mais importante, o qual devemos manter e prezar, é nosso nome. Se você preza pelo seu nome para não ir para o Serasa, para sujar o nome, por que não prezar o nome no livro da vida? Porque Apocalipse capítulo 20, versículo 15 diz: e aquele que não foi achado escrito nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então nós que já entregamos a vida a Jesus, temos que entender os 5 aspectos da cruz do Calvário. Se você não entender isso, deixar cair no Espírito, as tribulações da vida, ela vai balançar sua vida espiritual. Mas se você, querido irmão, querida irmã que me ouve, entender esses 5 aspectos da cruz do Calvário, Jesus foi crucificado, eu fui crucificado com ele. Jesus morreu, eu morri com ele. Jesus foi sepultado, eu fui sepultado com ele. Jesus ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Jesus subiu ao céu e colocou o meu nome nos lugares celestiais e no livro da vida. Quando isso cair no Espírito, você começará a adorar a Deus em espírito e em verdade e ver que o mundo é apenas uma ilusão. O mundo é passageiro e a vida também. Aí você vai conciliar as coisas, a bênção de Deus na sua vida, e vai olhar o mundo diferente.
vai olhar o mundo diferente. Então, querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga que me ouve, a coisa mais preciosa na vida de uma pessoa, pode pensar o que for, a coisa mais preciosa na vida de uma pessoa é a própria vida. Então não desperdice. Vamos passar pela cruz do Calvário entendendo tudo, porque ali foi cravada a cédula que nos era contrária. Então, que Deus abençoe a sua vida. E tudo isso, todo dia medite nisso. Você vai ver que a hora que conectar espírito, alma e consciência, tudo vai ficar mais fácil. Porque Satanás não vai te enganar e não vai mais mexer com a mente do cristão.